Certo, Farina? Tranquilo? Hoje ela é minha auxiliar da aula hoje. Então, depois a gente viu essa partezinha aí de resistência. Professor, como assim resistência? Que as bactérias, elas têm capacidade intrínseca, né? Tá no próprio gene delas ali, a capacidade de ter resistência, ou tem a capacidade de adquirir essa resistência, né? Por troca, né, de informação no meio onde ela está ali, né? Em crescimento, em convívio. Então, ela pode já nascer, né, com alguma informação de resistência a um determinado medicamento, ou ela pode, principalmente, né, em contato com esses medicamentos ou com alguma bactéria, desenvolver essa resistência. E aí eu mostrei para vocês algumas formas que as bactérias têm de transferência de resistência. Ela pode transferir através de conjugação, que é um contato sexuado. Boa noite, Rebeca. Então, assim, através de um contato... Professor. Né? Fale, Tarek. O senhor está transmitindo alguma coisa? Não estou transmitindo ainda não. Ah, tá. Tá? Eu só estou fazendo a revisão só para você dar uma esticada aí na musculatura, fazer um yoga para a gente começar. Tá, valeu. Então, assim, eu falei para vocês que pode ter esse contato sexuado e através desse contato sexuado, né, a bactéria conseguir transferir através de fibras, pilos, né, em contato uma bactéria com a outra, transferir genes, principalmente no DNA plasmidial, porque nós sabemos que a bactéria tem tanto DNA plasmidial como cromossomal, certo? Mas normalmente os genes de resistência estão mais relacionados ao DNA plasmidial ou plasmídio ou DNA circular, porque a literatura traz todos esses conceitos. Podemos também ter esse tipo de transferência através de um processo que nós chamamos de transformação. Esse primeiro foi conjugação, pode ser também através de transformação, que é quando a bactéria tem a capacidade de absorver o material genético de uma outra bactéria que morreu, sofreu, né, teve morte celular ali próximo, então tem material genético dela disperso, a outra bactéria vem e absorve isso, né, e aí ela tem um processo de transformação genética, né, recebendo esse material genético. E, por último, a transdução, que é quando nós temos fagos envolvidos, né, que são bacteriófagos, são vírus que têm tropismo sobre bactérias, que têm a capacidade de infectar bactérias. Ao momento que eles infectam a bactéria, né, ele acaba inserindo o seu material genético no material genético dessa bactéria receptora. À medida que essa bactéria se replica, se divide, né, ela acaba levando o material genético, né, esse vírus, quando ele sai, né, através do ciclo lítico, ele acaba levando o material genético para outras bactérias, e isso ele vai transformando as bactérias. Então, a gente consegue entender que essas bactérias têm forma de se transformar, de mutar, né, de mudar suas informações, de se adaptar. E é isso que elas fazem para que elas possam ficar resistentes a medicamentos. E aí a gente sempre pensa, aquela bactéria produz uma enzima que degrada um determinado medicamento, mas não é a única forma que ela tem de promover resistência. E aí eu falei também para vocês, no final da aula passada, que além de produção enzimática, além de ter um gene que codifica uma enzima que degrada um determinado medicamento, elas têm a capacidade de mudar a estrutura, certo? Que é algo bem diferente. Uma coisa é uma bactéria produzir uma enzima, que ela tem a capacidade de clivar, de degradar uma determinada estrutura química de um medicamento. Esse é um ponto, X. Outra situação diferente é ela se adaptar a tal modo de mudar a sua estrutura morfológica. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, aí, como ela consegue mudar essa estrutura morfológica? Espessando sua parede. Primeiro ponto, ela aumenta o espessamento de parede. A gente vai ver que o Staphylococcus aureus faz isso com muita excelência, infelizmente, certo? Nós temos algumas bactérias gram-negativas que elas começam a diminuir a produção dos canais de porina, das porinas ali presentes na parede. Isso dificulta a entrada do medicamento, porque alguns medicamentos precisam desses canais. Muda o sítio de conformação de encaixe do medicamento pelo alvo. Então, exemplo, nas penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos, principalmente aquela região PPP ali do processo de transpeptidação, elas mudam a conformação de encaixe, e aí elas perdem muito a seletividade do fármaco pelo alvo.
tá? Consegue também, né, promover a síntese de bombas de efluxo, né, que eu coloquei também para vocês, que essas bombas de efluxo, elas são importantes ali porque elas conseguem fazer com que aquele fármaco que entrou, né, para o interior da célula bacteriana, e agora ele tem concentrações que pode ter um efeito farmacológico ali. Aí essa bomba de efluxo joga esse medicamento para fora, né? E aí a gente perde a quantidade de fármaco para que possa ter uma resposta farmacológica devida, ok? Então, esse é o resumex do que nós conversamos. Agora sim, tá? Que a partir daqui, você já bem alongado, já tomou um café, a gente pode começar a nossa aula de hoje. Gente, alguma pergunta até aqui? Dúvida? Tudo sob controle? Show de bola. Só medo? Medo do quê, Tarek? Que isso? Medo do bicho-papão? Prova? Meu Deus, não tá tão longe para a prova ainda. Ah, gente, a prova tá chegando, né? Que maravilha. Não, isso é porque tá acabando o semestre, é só para descansar aqueles 2 dias, né? Que o professor só tem 2 dias. A gente descansa um dia, a finca já começa a ligar no outro para a gente voltar. É muito rápido. Semana passada eu estava lá em Itaquá, eu visitei lá as faculdades, aí fui em umas que o pessoal de medicina estava já fazendo prova lá, os alunos lá na Unifacmed. Só tudo já fazendo prova. Então, esse foi o nosso último slide, né? Eu mostrei... Deixa eu só apagar uma luz aqui, só um pouquinho. Ó, não vai dormir, você já está cansadinha de hoje. Se você dormir... Então, esse foi o último slide da aula passada, mostrando alguns mecanismos de ação, né? Que nós vamos estar conversando. E a gente vai começar, literalmente, as classes dos antibióticos por aminoglicosídeos. Beleza, criancinhas? Então, anotem. Pedrote, você está bem, Pedrote? Tirou o cabelo para lavar, tirou aquele peso, para poder entrar mais conhecimento, né, Pedrote? Tá, já estava... Pedrote, você é parente do farmacêutico que é lá de Ariquemes? Tem um farmacêutico lá que... É. Você tem parentes em Ariquemes ou não? Eu acho que não. Não. Não, mas meu pai morou lá. Teu pai morou lá? Ele foi da parte de vigilância em saúde? Não, nada de secretário. Tem lá, ele foi secretário de saúde lá. Acho que agora ele é chefe da vigilância sanitária Pedrote. A gente só chama de Pedrote. Eu não lembro nem o primeiro nome dele. Olha que eu conheci ele há muito tempo, porque a gente só chama de Pedrote. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar as classes. Eu falei para vocês que a gente vai ver umas 8 a 12 classes, mais ou menos, de antibióticos. Mais ou menos vai ser a média. E a gente vai começar pelos queridos aminoglicosídeos. Professor, por que o senhor falou aminoglicosídeo? Parou aí no meio. Porque realmente é um grupamento amino e um grupamento glicosídeo, e junta esses 2 grupamentos químicos formam os aminoglicosídeos, né? Então, eles são fármacos compostos de um grupo amino e um grupo glicosídeo. Os medicamentos dessa classe são bactericidas. Ó, por isso que a gente está vendo por que a gente tem que fazer aquelas introduções, fazer sempre contextos básicos. Porque senão vem esses nomes, aí vocês, o que é isso? É de comer? É de beber? Né? Então, agora vocês mais ou menos imaginam, porque quando fala-se um efeito bactericida, é aquele antibiótico que tem a capacidade de matar realmente a bactéria, de aniquilar realmente o crescimento ali bacteriano, né? Eles são inibidores de síntese proteicas. Então, aí já tem uma informação muito bacana que é saber que, olha, ele não é antibiótico de parede, ele não age em estrutura de parede, ele age em síntese proteica, tá? Das bactérias sensíveis. Gente, ó, preste muita atenção agora. Vocês vão ver muito esse termo assim, bactérias sensíveis.
Bactérias suscetíveis, muito isso. Por quê? Porque eu nunca posso falar que um antibiótico vai agir sobre todas as bactérias. Seria um erro, não é verdade? No meio de tanta resistência, eu falo, olha, o antibiótico sobre as bactérias. Você diz assim, todas, então maravilha. Então a gente já tem o Highlander aí, né? Não, nós não temos. Então é bactérias sensíveis ou bactérias suscetíveis, aquela que realmente o medicamento, né, a bactéria na presença dele, ela vai ou parar o crescimento ou ela vai morrer. Né? Então, sempre aquelas bactérias sensíveis, né? Mecanismo de ação, isso aqui é a farmacodinâmica, né? Quando a gente pensa assim, professor, os aminoglicosídeos, qual é a farmacodinâmica deles? Eles se ligam em que local, como é que eles interferem sobre essa síntese proteica, como é que eles conseguem promover isso? Então, eles inibem a síntese de proteínas nas bactérias ao ligarem-se à subunidade 30S do ribossomo bacteriano. Olha para você ver. A gente já não está falando de bactéria, não parece uma redundância falar ribossomo bacteriano, mas nesse caso não é uma redundância, por quê? Porque ele quer deixar claro que não se liga ao nosso ribossomo. Beleza, criancinhas? Porque se ligasse ao ribossomo do meu amigo Predote, como é que ele ia fazer replicação? Como é que ele ia sintetizar proteínas? Como é que o corpo dele ia sintetizar enzimas? Não teria como. Porque se a gente impede o processo final, que a gente tem replicação, transcrição, tradução. Se eu prejudico a transdução, eu vou prejudicar a formação de várias proteínas, substâncias importantes para o meu processo metabólico diário. Então, a bactéria vai ser prejudicada. Nossas células eucariontes não. Beleza? Então, inibe a síntese de proteínas nas bactérias ao se ligarem-se à subunidade 30S do ribossomo bacteriano. Ok? Impedindo a leitura correta do RNA mensageiro e síntese da proteína correspondente. Não é assim que a gente faz? Replicação, produção de RNA mensageiro, transportador, aí vem lá para o citoplasma, e aí a gente consegue fazer o processo de tradução, que é o processo final. Então, justamente isso ele impede, né, que seja feita a leitura correta dessa RNA. Então, a bactéria ia produzir uma enzima específica para o seu processo metabólico. Ele impede essa formação, né? Vai produzir uma proteína importante, ele impede. Então, como é que uma bactéria vai se dividir se ela não consegue replicar, né, todo o seu material ali, seja de enzimas, seja de proteínas importantes? Como é que ele vai fazer o processo de divisão celular? Não consegue, certo? Então, a resistência de algumas estirpes, né, ou cepas, ok? É devido à existência de algumas enzimas que conseguem inativar o antibiótico ao modificarem as moléculas dos aminoglicosídeos. Então, nós temos, principalmente GNAMP-C, né, que ele consegue, quando a bactéria tem essa informação, produzir algumas enzimas que degradam essa classe de medicamentos, ok? Então, exemplo, nós vamos ver o nome dos fármacos, óbvio, daqui a pouco, e aí a gente vai ver que os aminoglicosídeos são medicamentos que eles têm uma boa ação. Eles não são medicamentos, assim, hoje, que perderam muita eficácia em função da resistência, eles conseguem ainda ser bastante utilizados, porque eles conseguem ainda ser medicamentos bastante resistentes a esses escapes que as bactérias têm, né? Mas já tem algumas estirpes resistentes a esses medicamentos. E a gente vai ver que dentro dos antibiogramas, a gente acaba pegando, né, alguns antibiogramas com bactérias totalmente resistentes a todos os aminoglicosídeos, certo? Seja amicacina, gentamicina. Está um pouquinho baixo? É porque eu deixo um 100 por caso para mim poder ouvir melhor vocês também aí. Então, nós temos esse tipo de resistência. Não... Oi? Ficou melhor agora? Beleza. Então, existem mais de 9 tipos não relacionados de enzimas que conseguem, né, modificar, tá entendendo, a estrutura química desses medicamentos, né? Elas podem gerar acetilação, certo? Elas podem gerar fosforilação, né? Ou elas podem formar adenilação nesses grupamentos aminoglicosídeos, ok? Então, são enzimas que possuem capacidade de mudar a estrutura química, ou acetilando, ou fosforilando, ou adenilando os grupamentos químicos dos aminoglicosídeos, tá? Os genes que codificam essas enzimas são espalhados de bactérias resistentes para bactérias ainda suscetíveis, através da recombinação sexual bacteriana. Tudo aquilo que a gente conversou anteriormente, né?
Então, você tem lá uma bactéria ainda sensível, né, uma bactéria ainda suscetível, que através de uma recombinação sexual, o que é uma recombinação sexual? Que eu falei para vocês. É a conjugação. É quando uma bactéria tem contato. Tudo que falar que é sexuado, uma bactéria tem que dar um beijinho na outra, né? Ela tem que encostar, ela tem que ter contato. Quando não tem contato, é assexuado. Se uma bactéria ela se divide sem contato, é assexuado. Se tem contato, é sexuado, ok? Então ela precisa ter contato. Então, através daquela ponte de fibras, pilos, ela tem um contato com outra bactéria, ok? Com troca de plasmídios ou transposição de DNA. Por quê? O plasmídio é aquele DNA circular, é aquele DNA plasmidial, que ele fica separado do DNA cromossomal. Então, ali ela fala que pode ser tanto no DNA plasmidial, que é o DNA circular, como pode ser também transposição do DNA cromossomal, certo? Por quê? Porque a resistência pode estar nos dois, gente. Pode estar em um ou pode estar em outro, ok? Vai depender de bactéria para bactéria. Diversos aminoglicosídeos funcionam como antibióticos que são efetivos contra certos tipos de bactéria, e eles incluem, né? Eu quero que vocês verifiquem todos esses aminoglicosídeos, mas prestem atenção nos principais que eu vou falar para vocês. Certo, crianças? Olhem, a maioria, isso vai estar na literatura. Então, quando vocês abrirem Goodman, Hang, vai estar lá o nome desses bonitinhos. Porém, nós temos alguns que são mais usados, né, Farina, na clínica. E é esse que interessa para você poder prescrever. Então, vamos lá. Primeiro, a amicacina. A amicacina, muito conhecido, principalmente em ambiente hospitalar, né? A amicacina é bastante utilizada em ambiente hospitalar. É um fármaco que tem um excelente espectro de ação, né? Um aminoglicosídeo com excelente espectro de ação. Porém, todos os aminoglicosídeos são cheios de efeitos colaterais. Efeitos tóxicos, certo? E eu vou falar posteriormente para vocês quais são. Mas é um medicamento bastante utilizado, claro, com toda a cautela, prescrito por médicos. Então, mas são medicamentos que têm muitos efeitos colaterais. A amicacina é utilizada basicamente por via parenteral, principalmente para bactérias já mais resistentes, onde foram testados cefalosporinas, penicilinas, e normalmente não trouxe um bom resultado. São bactérias que têm um espectro mais estendido, ou são, perfis de antibiótico em espectro mais estendido, mas que agem muito bem sobre bactérias gram-negativas, tá? Os aminoglicosídeos são muito bons bactérias gram-negativas, ok? Então, a amicacina mais ambiente hospitalar. A gentamicina, na parte de urologia e ginecologia, vocês vão ouvir falar um pouquinho dela, por quê? Algumas infecções ITU, né, infecção do trato urinário, por bactérias mais resistentes, principalmente as cefalosporinas e penicilinas, elas acabam tendo uma ótima resposta com gentamicina, na grande maioria das vezes. O grande problema da gentamicina é que ela é também parenteral, então vai ter que administrar por via parenteral, né? Principalmente por via IM ou por via também EV, ok? Mas é um medicamento interessante, ela começa em concentrações hoje de 60 miligramas e vai até 280 miligramas. Então, assim, você pode ter um score aí grande de margem de administração. Vai depender do quê, professor? Vai depender do perfil de resistência da bactéria e do MIC que vai vir lá no antibiograma. Se ele fala que você tem que usar 120 miligramas, você vai ter que usar concentrações superiores para ter eficácia. Se ele traz um MIC baixo, você pode usar uma concentração inferior, uma concentração menor, certo? E também para o tecido que você está utilizando, porque dependendo do tecido, o medicamento tem uma melhor perfusão, uma menor perfusão, e ela pode ser utilizada, além de ITU, para outras infecções também. Eu coloquei ITU aqui porque infecção do trato urinário é bastante utilizada nesse fim, né, para essa finalidade. Neomicina, né? Os que eu estou pulando é porque realmente praticamente não são muito utilizados, tá? A neomicina é um aminoglicosídeo de uso muito tópico, certo? Ela vem muito em cremes e pomadas para uso tópico. Então, assim, neomicina mais bastracina, neomicina mais cetoconazol mais betametasona, mais dexametasona. Então, normalmente ela vem em formulações, ela pode vir sozinha, só neomicina, ou ela pode vir nesses agregados, com antifúngicos, com anti-inflamatórios ou com outros antibióticos. Então, ela é muito empregada com essa finalidade. Nós temos neomicina também para uso otológico,
Então, para a parte de otorrino, então temos ela também. Um dado importante é que a neomicina, eu acho que até na aula passada a Daiane comentou, ela não entra na portaria 20, na RDC 20, perdão, de 2011, que trata lá dos antibióticos como medicamentos de restrição de dispensação, né? Então, ela é um medicamento ainda de venda livre, tópico, ok? Tópico. Então, por quê? Creme e pomada foi aquilo que eu falei na aula passada. Teve uma indústria que entrou na justiça, montou todo um portfólio, dizendo que ela não trazia essa resistência ao uso dela. Então, ela continua sendo vendida. É um antibiótico tópico, ainda que a gente tem com venda livre, que não precisa de retenção de receita médica, beleza? Deixa eu só abrir aqui, que eu acho que tem algum colega querendo entrar. Eu acho que foi... Certo? Então, neomicina. Professor, e o uso otológico que o senhor falou? Esse precisa de receita. Tá? Esse precisa de receita e reter receita. Beleza? Depois nós temos a tobramicina lá embaixo. A tobramicina, né, a streptomicina ainda é utilizada, mas não muito. Eu vou falar um pouco aqui da tobramicina. A tobramicina é muito utilizada na oftalmologia. Então, quem aí quer ser oftalmo, certo? Vai ver muito a tobramicina. Ela tem uma boa ação, né, para a parte aí de algumas conjuntivites bacterianas, né? Ela tem bastante, uma ação assim bem interessante, tá? Tanto em colírio, tanto na formulação colírio, como na formulação pomada oftálmica, ok? Nas duas formulações. Professor, ela vem sozinha, só tobramicina? Pode vir sozinha, só o princípio ativo tobramicina, né, dentro dessa formulação de antibiótico, ou pode vir também com um anti-inflamatório, para diminuir aquela vermelhidão, para diminuir o processo inflamatório ali gerado. Então, pode vir assim, tobramicina mais dexametasona. E aí, tobramicina antibiótico, né, vai trabalhar em cima da infecção bacteriana que ali está instalada, enquanto a dexametasona é um anti-inflamatório esteroidal, vai estar agindo ali sobre o processo inflamatório, né? Então, cada um vai ter uma resposta ali diferente, né? Então, exemplo, a marca, se eu não me engano, é Alcon, eu não estou lembrando se é Alcon, que produz o Tobrex, que é muito conhecido com esse nome comercial, ou Tobradex. O Tobrex é só tobramicina e o Tobradex é tobramicina mais dexametasona. Beleza, criança? Então, essas são as principais estruturas químicas aí dos aminoglicosídeos. Ali só mostrando a parte de mecanismo de ação, que eu já coloquei para vocês, em relação ao processo aí, né, de ligação. Então, é um fármaco que age sobre, né, a parte de tradução, né, que é a parte de síntese proteica, tá? Interfere diretamente sobre síntese proteica, por interferir ali no ribossomo, interferindo na formação de uma fita errada, né, no processo final da transdução. Professor, indicações. Indicações é muito interessante, que parece que quando a gente lê indicações, o medicamento, para qualquer problema desse, eu posso prescrever que vai resolver. Mas não é assim. Sempre coloca um ponto de interrogação e fala assim, ó, são essas indicações sim. Porém, sobre bactérias suscetíveis, bactérias sensíveis. Eu posso ter uma furunculose que ela é resistente à bactéria, então não vai resolver. Eu posso ter uma conjuntivite, que eu acabei de falar da tobramicina, e não resolver. Eu posso ter uma endocardite bacteriana e não resolver, uma infecção itu, uma infecção urinária e não resolver. Mas todas as bactérias que estiverem suscetíveis, o que eu quero que vocês compreendam é que o fármaco, ele consegue perfundir esses tecidos. Então, ele chega nesses tecidos e ele possui ação sobre esse tipo de infecção. Tranquilo? Então, é isso que vocês têm que guardar. Então, vamos lá, ó. Para tratamento de infecções ósseas, ela consegue ter uma boa perfusão nesse tecido, infecções em queimaduras, meningites, né, porque nem todo antibiótico consegue tratar meningite, principalmente pela dificuldade de perfusão, de chegar nesse tecido, transpor meninge, ter uma boa concentração no LCR, tá? Otite média aguda, otite média crônica sepurada, pneumonia, sepse, sinusite, né? E lembrando, sinusite, óbvio, bacteriana, a gente tem sinusite fúngica também.
Infecções de pele e tecidos moles, infecções urinárias, é bastante utilizado, como eu falei, infecções urinárias, tratamento da endocardite bacteriana, blefarite, blefaroconjuntivite, conjuntivite, né? Então, assim, pessoal, muitas infecções, elas podem ser tratadas com aminoglicosídeos, né? São medicamentos que têm uma boa perfusão, tá? São medicamentos que conseguem perfundir muito bem os tecidos. O que eu vejo, o grande problema deles é muitas vezes a via, né, porque é parenteral, e outro problema que a gente acaba vislumbrando neles também é em relação aos efeitos colaterais, porque são muitos e são constantes, né? Então a gente precisa estar muito atento ao paciente que está utilizando, principalmente se for paciente renal, paciente hepatopata, a gente sempre tem que estar de olho. Por quê? Porque ele causa hepatopatias, né, ele causa uma hepatotoxicidade, ele causa nefrotoxicidade, e ainda ele pode causar neurotoxicidade. Então, tem que estar atento ao paciente que está recebendo a medicação, se ele não apresenta algum problema relacionado a esses efeitos aqui colaterais. Um outro problema também que normalmente eles trazem é a ototoxicidade, né? Que é a toxicidade do aparelho auditivo. O paciente vai se queixar de bastante dor. É porque eu vou permitir que uma pessoa entre aqui. Que acho que tem... Oi, pode falar, Jonathan. Tá, eu já abri. Era o Silvio aqui, eu já consegui abrir. Oi? Uso mais hospitalar. Isso, normalmente não são fármacos de primeira escolha, é isso que a gente coloca sempre. Normalmente, por que normalmente? Porque quando você pega, às vezes, um paciente, né, hospitalizado com infecção um pouco mais grave, início de uma bacteremia, né, você vê que o foco da infecção é um foco maior, o paciente é imunocomprometido, você acaba utilizando um antibiótico que tem uma potência um pouco maior. Então, ele acaba sendo primeira escolha, né, você acaba não usando aquele primário que a gente acaba utilizando. Então, ele passa. Por isso que eu falo, normalmente não é a primeira escolha, mas ele pode ser a primeira escolha, você pode partir já do uso dele, sem ter tentado nenhum outro antibiótico. Não tem problema nenhum, tá? É isso que a gente precisa sempre ter. E aí, o que a Giovana colocou assim, se ele fica mais restrito aos hospitalares, sim, né, principalmente a micacina. Agora, gentamicina a gente vê bastante, Giovana, em ambulatório também, na parte de oncologia. Pacientes com aquelas infecções recorrentes, urinárias, e que muitas vezes já a cefalexina não está resolvendo, a amoxicilina máscula não está resolvendo. Então, normalmente, esses fármacos não vêm tendo, aí o médico às vezes faz antibiograma, ou mesmo sem fazer antibiograma, acaba entrando com genta, né? Por quê? Porque hoje vocês vão ver que cipro também é muito usado, né? Só que a quinolona, a cada dia que vem sendo discutido as quinolonas, elas também vêm trazendo muitos efeitos colaterais. E aí a Anvisa já vem orientando muito sobre o uso de quinolonas de forma indiscriminada. Por quê? Porque quinolona também não é a primeira escolha. Eu não posso estar passando cipro para todo mundo para infecção urinária. Então, ela não é a primeira escolha, as quinolonas. Mas nós vamos falar de quinolonas mais à frente, ok? E tobramicina é muito utilizado nos parte ambulatorial, né? Para a gente não achar que é só medicamento de uso hospitalar. A tobramicina na oftalmologia é muito utilizado na parte de consultório mesmo, na parte ambulatorial. Não só por oftalmos, mas por qualquer médico que atendeu, né, e vá fazer uma prescrição do medicamento aí para uma conjuntivite, principalmente, ok? Aqui a gente consegue ver os efeitos colaterais, como eu já tinha comentado com vocês. Aqui não são poucos, vocês percebem, né? Agora, o que a gente não pode levar, né, em consideração? Que isso aí vai acontecer com todo mundo. Porque senão tiraria a viabilidade de uso do fármaco. Então, óbvio que alguns pacientes apresentam, os pacientes não apresentam nada. Então, a gente tem que monitorar. A gente tem que saber que pode acontecer. E se acontecer, você precisa identificar e saber que é em razão do fármaco. Isso se chama farmacovigilância. O médico tem que ter uma atenção sobre a farmacovigilância. O farmacêutico mais ainda. O enfermeiro também tem que ter uma atenção sobre isso. O que é a farmacovigilância? A farmacovigilância é você verificar o pós-uso, o depois de prescrever, como o paciente está reagindo ao fármaco, como o fármaco está se comportando e como o paciente está se comportando. Então, assim, é o pós, é o acompanhamento, é entender como aquela droga está agindo.
Se começa a aparecer reações adversas, efeitos colaterais, tem que ser notificado. O grande problema que nós temos na saúde pública nossa é a notificação. Subnotificação de tudo. Então, todo dado que a gente levanta sempre é subnotificado. Esses dados da Covid, muitos vão ser o quê? Subnotificados. Por quê? Porque a gente não tem ainda programas e estratégias bem definidas de notificação, de epidemiologia. Esse é um grande problema. E farmacovigilância é um outro pecado também. É raro um hospital que consegue realmente bem identificar. Os grandes hospitais têm excelentes protocolos, principalmente no núcleo de segurança do paciente, para fazer essas notificações. Aqui eu vejo poucos hospitais fazendo, lá no base tem um núcleo de segurança do paciente, eles fazem coleta, tinha uma farmacêutica que acompanhava, mas mesmo assim é pouco, uma farmacêutica para acompanhar 500, 600 leitos, impossível, não dá conta nunca, certo? Então, via parenteral, né, pode gerar uma ototoxicidade, perda da audição, sensação de tamponamento nos ouvidos, né, ototoxicidade vestibular, instabilidade, enjoos, nefrotoxicidade, hematura, aumento ou diminuição do volume de urina, neurotoxicidade, náuseas e vômitos, via oftálmica e tópica, pode gerar prurido, vermelhidão, edema e outros sinais de irritação. Então, são alguns sinais de efeitos colaterais que você precisa ficar atento a isso. Abra-se se acontecer. Você vai avaliar e possivelmente ter que trocar a medicação, certo? Principalmente trocar a medicação. Por isso que eles não são, assim, proibidos 100% na pediatria, mas são pouco utilizados por causa desses efeitos. Pode ser utilizado? Pode. É uma primeira escolha? Não. Pode ser utilizado? Pode, com acompanhamento. Por quê? Porque por causa de todos esses problemas que podem acontecer. Professor. Oi. Essa perda na audição é temporária? Temporária. O Jones perguntou se a perda da audição ela é definitiva ou temporária. Temporária, tá? Normalmente, com a retirada do fármaco, o paciente volta ao normal. Então, por isso que tem que ser acompanhado para não ter nenhum tipo de lesão, algo mais grave, aí o paciente ter, né, algo definitivo. Mas, normalmente, a literatura traz como uma perca temporária. Interações medicamentosas, que é outro ponto muito importante para a gente quando a gente fala de antibiótico. Professor, por que é muito importante? Porque, às vezes, uma interação leva a uma subdose. Uma subdose leva a uma não eficácia do tratamento. A não eficácia do tratamento leva a uma resistência bacteriana. E aqui, para nós, isso é muito importante. Então, a gente tem que entender que as interações, elas podem impactar numa não eficácia de tratamento e, consequentemente, futuramente, aí numa resistência bacteriana. Então, por isso que a gente tem que sempre ter bastante cuidado, ok? Então, o uso simultâneo com anfotericina B parenteral, bacitracina parenteral, cefalotina, ciclosporina, ácido etacrínico, né, furosemida, streptomicina ou vanco pode aumentar a capacidade para ototoxicidade ou nefrotoxicidade. Por quê, professor? Porque aumenta a concentração do fármaco e aumenta bastante a capacidade de gerar esses efeitos, né, de toxicidade, ok? A administração junto com anestésicos por inalação ou bloqueadores neuromusculares pode potencializar o bloqueio neuromuscular. Por quê? Porque o medicamento, o antibiótico, pode potencializar a ação do anestésico ou do bloqueador neuromuscular. E aí gerar um efeito aí de sinergismo, uma potencialização de resposta, tá? Então, são algumas interações que elas precisam sempre estar sendo pontuadas para que a gente não venha prejudicar a ação do fármaco e o tratamento do paciente. Fale, Yasmin. Eles têm algum tipo de sinergismo, tanto que ali a gente tem um beta-lactâmico no meio, que é a cefalotina. A cefalotina é um beta-lactâmico, tá? Isso. Porque eles acabam potencializando efeitos, né? Mas aí a gente tem que tomar bastante cuidado, porque essa potencialização gera uma potencialização também dos aminoglicosídeos, né? Então, assim, se você iniciar primeiro o beta-lactâmico, depois dele, não vai causar dano, mas de forma simultânea, você pode aumentar a concentração do aminoglicosídeo e gerar maior toxicidade, desses efeitos que ele tem, né, de ototoxicidade, nefrotoxicidade. Aí é quando normalmente você faz essas combinações de sinergismo, quando você pega aqueles antibiogramas que normalmente não tem já antibiótico sensível, ou vocês pega ele com um MIC muito alto, né, que a dose ela tá lá no teto já, e é uma dose quase tóxica, e aí você precisa fazer essas combinações. Na grande maioria das vezes não é necessário,
né? Mas, dependendo de onde você trabalhar, você vai pegar sempre alguns casos. Depois dos aminoglicosídeos, nós vamos começar agora a falar um pouquinho dos carbapenêmicos. Então, vocês perceberam que a gente viu o mecanismo de ação, nós vimos um pouco sobre resistência, nós vimos sobre indicações, nós vimos também em relação à parte de interações medicamentosas e efeitos colaterais. Então, vocês viram que a gente viu um pouquinho de cada sobre aquela classe. Então, eu pedi para vocês anotarem os principais medicamentos, exemplo, genta, micacina, tobramicina, neomicina, que são os principais, tá? A gente viu os principais efeitos colaterais, as principais indicações, e agora a gente vai entrar aqui nos carbapenêmicos. Os carbapenêmicos, eles estão dentro, né? Quando a gente fala beta-lactâmica, a gente fala principalmente cefalosporinas e penicilinas, mas os carbapenêmicos, eles se englobam também dentro dessa classe, porque eles também são antibióticos de parede, tá? Já é uma geração mais recente de antibióticos, os carbapenêmicos, são medicamentos de alto custo, tá? São medicamentos aí que, dependendo do tratamento, você vai gastar 5, 10 mil reais, 15 mil reais com o paciente, só tratamento de antibiótico. Então, assim, dependendo da quantidade de dias que eles forem tomar a medicação, porque, exemplo, o ertapenem é um medicamento extremamente caro, meropenem é um medicamento extremamente caro, tá? Então, assim, são medicamentos que, não só em razão de farmacoeconomia, mas também em razão de você não estar utilizando antibióticos de amplo espectro a todo momento. Então, eles são fármacos de amplo espectro e eles, normalmente, eles são segunda, terceira escolha, né, em razão dessa amplitude de espectro que eles têm, tá? Vocês vão ver também muito mais uso deles em ambiente hospitalar do que em ambiente ambulatorial. Isso é algo básico. Nada impede de um paciente que não está hospitalizado utilizar, mas é algo bem mais raro, bem incomum, né? O comum é a gente ver esses fármacos mais de uso hospitalar. Então, os antibiogramas carbapenêmicos, eles constituem um arsenal terapêutico importante contra as infecções causadas por bactérias, tanto gram-negativas, né, como as enterobactérias, como os bacilos gram-negativos não fermentadores. Um exemplo que eu coloquei para vocês é o Acinetobacter, hoje muito conhecido, deixa os infectos aí de cabelo em pé, e o pessoal da CCH também, né, principalmente o Acinetobacter baumannii, tá? E a Pseudomonas, que essa já deixa o cabelo em pé há muito tempo, né? O pessoal já ficou até careca, né, de ter dor de cabeça com essa bactéria. Professor, por quê? Porque são bactérias que elas têm uma capacidade muito grande de desenvolver resistência, né? De fazer troca de resistência, de produzir cepas multiresistentes. E esse é um grande problema. E, às vezes, também são bactérias que são mais difíceis de você conseguir exterminar ela de superfícies. E elas ficam lá, né? E você faz toda a asepsia, tudo bonitinho, e elas continuam ali. Então, elas são mais difíceis de você conseguir, né, erradicar elas daquele local onde elas estão ali se proliferando. Então, são bactérias realmente que hoje causam muito problemas. Essas duas, nós temos outras, mas elas são aí duas bactérias bem complicadas em ambiente hospitalar, ok? Possuem ação bactericida, então os carbapenêmicos, eles são bactericida, né? Eles conseguem interferir sobre o mucopeptídeo presente lá na parede bacteriana, então eles vão interferir também sobre a parede, ok? Por que também, né? Porque nós temos um grupo grande que a gente vai estar falando aí, como cefalosporinas, penicilinas, todos agem sobre parede bacteriana. Eles são antibióticos para uso parenteral, então esse já é um ponto, né? Eu preciso já, parenteral. Então não adianta eu achar um comprimido de... Não tenho, né? Então eu tenho parenteral, então a gente vai ver que eles são formulações parenterais. Eles exercem sua ação bactericida através da interferência com a síntese da parede celular bacteriana, que a gente já tinha colocado. Duas informações importantes. Carbapenêmico, eles têm uma via parenteral e eles são antibióticos de parede. Então já tem duas informações. A facilidade com que penetra nas células bacterianas, né, seu alto nível de estabilidade, a maioria das serinas beta-lactamase, sua notável afinidade pelas múltiplas proteínas ligantes de penicilina, que nós chamamos de PBPs, ok? Explicam potente atividade bactericida do meropenem, que é um dos carbapenêmicos, ok? A gente coloquei como exemplo, ok?
quanto um amplo espectro de bactérias aeróbicas e também anaeróbicas, aquelas que dependem ou não de oxigênio. Então, recapitulando, o que faz dos carbapenêmicos, né, eles serem antibióticos extremamente potentes é, primeiro, o espectro de ação deles, ok? Segundo, a boa perfusão que eles têm, penetração que eles têm nas células, a alta afinidade que eles têm pelas regiões PBPs, que são as regiões lá das enzimas que produzem o peptidoglicano, faz a transpeptidação do peptidoglicano. Isso faz com que esses antibióticos eles tenham boa eficácia e hoje que eles sejam fármacos aí de reserva terapêutica em ambiente hospitalar, ok? Então, antibióticos que são administrados por via parenteral, antibióticos de parede com boa perfusão, amplo espectro e que se ligam à região PBPs, que são essas regiões aí, né, de processo de transpeptidação. Mecanismo de resistência. Professor, o senhor falou agora há pouco para a gente que eles eram antibióticos, que eles eram uma reserva porque eles eram extremamente potentes, né? Tinha um espectro muito grande, mais de uso hospitalar, não era a primeira escolha, então eu achei que eles eram o Batman, né? Que eles eram contra tudo e todos e não tinha nenhum problema, certo? Porém, não é assim. Hoje nós não temos nenhum antibiótico que seja assim, resistente a tudo, né? A todas as bactérias, mas eles são medicamentos ainda extremamente potentes. Mas nós temos ainda alguns problemas já com eles, né, em relação à resistência bacteriana. Quais são, professor? Primeiro, redução da permeabilidade da membrana externa das bactérias gram-negativas, né? Então, o que a bactéria faz? Ela começa a produzir menos porinas. Presta bem atenção no que eu falei para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ver se vai. Bem aqui, ó, a facilidade com que penetra na célula, certo? Essa não é uma vantagem dela? A gente não vê bem claro de que ele deixou como uma vantagem. Não, nossa, a facilidade que ela entra. Se a bactéria faz isso aqui, pessoal, ó, redução da permeabilidade. Então, já foi em algo que ela tem de vantagem, eu já tirei essa vantagem. Beleza? Então, eu vou agir justamente, né, a bactéria consegue agir justamente em ambientes que o medicamento tem. Por quê? Porque as porinas, e aí eu não vou voltar no slide lá, que está muito atrás, que eu mostrei a estrutura da parede, mas vocês lembram que lá na gram-negativa a gente tem porinas lá. Né? Na gram-positiva não, mas na gram-negativa nós temos. E esses canais de porina são canais extremamente hidrofóbicos, hidrofílicos, né? Hidrofílicos, têm bastante afinidade com água. E os carbapenêmicos, eles são bastante hidrofílicos, então eles conseguem perfundir por esses canais facilmente, certo? Então, quando eu começo a produzir, sintetizar menos canais de porinas, né, eu diminuo o processo de perfusão e permeação do medicamento. Então, óbvio que a quantidade de fármaco intracelular vai declinar. E óbvio que também a resposta terapêutica também vai declinar, ok? Redução da afinidade pelas regiões PBPs alvos, que é o alvo, não é? Na farmacodinâmica a gente não fala de alvo. Olha aqui, gente, ó. Ela se liga aonde? As regiões PBPs. Aí eu venho aqui e falo que a bactéria consegue diminuir essa afinidade. Então a bactéria desenvolve um novo escape aí em relação, né, à ação do fármaco. Depois, aumento da expressão dos componentes da bomba de efluxo. Então eu vou ter mais componentes de bomba de efluxo, mais bombas tirando esse fármaco aí do meio intracelular para o meio extracelular. E por último, que é o que mais se comenta, beleza, quando a gente fala de resistência, que são as produções de enzimas que degradam o medicamento. E dos carbapenêmicos nós chamamos de carbapenemases. Que eu acredito que vocês devem ter aprendido isso lá em microbiologia, né? Carbapenemases, que possam hidrolisar os carbapenêmicos. Então, as carbapenemases são enzimas que possuem a capacidade de promover uma hidrólise lá na estrutura química do carbapenêmico. Promovendo essa hidrólise, vai mudar a estrutura química dela. Mudando, gente, toda vez que você muda a estrutura química de algo, a probabilidade de você dificultar agora o encaixe pelo ligante dele é muito grande.
Então, você tem que entender que todo medicamento é uma chave, né? E ele sempre vai ter um alvo que é a fechadura. Então, quando você muda essa chave, a probabilidade de não se encaixar mais é grande. Certo? Então, você tem lá uma enzima, que nós chamamos de carbapenemase, que tem a capacidade de hidrolisar a estrutura dos carbapenêmicos. E aí não confundir carbapenemase com penicilanase, com beta-lactamase, que são enzimas diferentes, ok? Tranquilo? Show de bola? Não dorme, Farina. É brincadeira. Então vamos lá. Não são absorvidos por via oral, já tínhamos falado, certo? Então, esquece o comprimidinho, a dragem, a cápsula, o xarope, a suspensão, né? Eles são via parenteral, ou intramuscular ou intravenosa. E aqui vem uma informação interessante, legal, bacana, para vocês guardarem sobre o imipenem. Nós temos hoje, basicamente, em uso clínico, 3 carbapenêmicos. O ertapenem, o meropenem e o imipenem. Só que o imipenem, você sempre vai ver ele com a danada de uma estrutura chamada cilastatina junto. Que é essa criança bem aqui, ó. Certo? Então, sempre vai vir assim, ó, imipenem mais cilastatina. É quase como se fosse a amoxicilina mais ácido clavulânico, né? Uma substância ali conjugada. E aí, aqui, vem a explicação por que da cilastatina, né? A cilastatina associada ao imipenem, ela é um bloqueador da enzima o DHI, que está presente lá nos néfrons, né? Essa enzima, ela tem a capacidade de degradar a droga em sua passagem ali pela filtração, ok? Então, ela promovendo essa degradação, ela aumenta o grau de toxicidade, porque você precisa de uma quantidade bem maior de droga para poder produzir o efeito desejado. Então, o que acontece? A cilastatina, ela consegue bloquear essa enzima, ela consegue, né, promover, né, o equilíbrio em relação a esse processo de degradação e, principalmente, ela vai diminuir a toxicidade renal. Então, foi uma forma que a indústria farmacêutica alcançou, conseguiu, de melhorar, né, a estabilidade e melhorar a biodisponibilidade do imipenem. Então, ele é um medicamento que ele precisa, né, dessa cilastatina junto para ele ter uma melhor eficácia terapêutica, uma melhor meia-vida, uma melhor biodisponibilidade, tá? Então, a ação da cilastatina associada ao imipenem é bloquear a enzima que degrada a droga em sua passagem pelos rins, levando a um aumento do nível sérico desse antimicrobiano e diminuindo a sua toxicidade renal, certo? O imipenem? Raramente. A vancomicina, um pouco mais, tá? A vanco tem que ser feita de forma bem lenta, administrada bem... Mas eles também são fármacos de administração lenta também. Ah, tá. Bem mais barata. Isso que eu ia até colocar. O ertapenem é muito caro e o meropenem também. Hoje ainda a gente acaba, principalmente no SUS, utilizando muito o imipenem. Mesmo ele sendo mais tóxico, tá? A gente acaba utilizando ainda mais ele. Por que, exemplo, igual está lá embaixo, já o meropenem e o ertapenem não tem esse problema. Eles não se administram sozinho. O espectro deles é melhor, a tolerância é melhor, menos efeitos colaterais, eles têm melhor eficácia, mas acaba se usando mais o imipenem, tá? Como eu falei, o ertapenem e o meropenem são extremamente caros. É uma estrutura química junto, não é um antibiótico, é só um inibidor da enzima DH1 lá. Com imipenem, só com imipenem. O ertapenem e o meropenem não. Você não pode colocar assim, a cilastatina é uma estrutura química utilizada para inibir uma enzima renal dos carbapenêmicos. Não, tá errado. É do imipenem, tá? Pelo fato de não ser degradado pelas peptidases renais, o meropenem não apresenta nefrotoxicidade, então, como a gente estava falando, vantagens, né? Apresentam baixa ligação a proteínas plasmáticas, a excreção é predominantemente renal,
então consegue ter uma boa excreção. Eles são extremamente hidrofílicos, né? Eles não precisam muito do processo de eliminação hepático, que a gente chama, biotransformação. Possuem penetração excelente em tecidos abdominais, respiratórios, bile, trato urinário, líquor, né, mais o meropenem, né, ele consegue alcançar bons índices de concentrações no líquido cefalorraquidiano, tá? E também parte de órgãos genitais, ok? Então, lembrando sempre, gente, igual tá ali, eu tenho lá a parte respiratória, o paciente está com amigdalite, meropenem. Não, né? O paciente está com amigdalite, eu vou buscar um fármaco que tem um espectro bom ali, mas não precisa ser uma marreta, né? Calma. Aí eu vou lá pensar numa cefalosporina, vou pensar numa penicilina, certo? Depois, professor, cefalosporina resolveu, penicilina resolveu, vou pensar mais para frente, a gente vai dar um macrolídeo, e aí a gente tem muita classe para pensar até chegar em um carbapenem, ok? Então não é assim, a gente tem que ter muita calma nessa hora, certo? Oi? Com certeza. A gente tem 1000 desvantagens, né, fazer isso. A gente tem desvantagem pelo custo, que é o primeiro. O paciente vai querer te matar, que ele vai vender o carro dele para tomar o medicamento. Né? O segundo, o espectro de ação desnecessário, sai matando tantas bactérias para tratar uma infecção tão mais tranquila de ser tratado. A via parenteral, desnecessária também, sendo que você tem outros fármacos por via oral aí mais cômodo para o paciente. Então, você tem um monte de desvantagem que não te dá... nesse caso, a melhor opção em relação a esse tipo de tratamento. Okay? Efeitos colaterais, a gente já colocou alguns ali, mas vamos falar de outros. A maioria dos antibióticos causam desconforto gástrico, gente. Isso é comum para todos, ok? A grande maioria, até penicilina, cefalosporinas, que são medicamentos com menos efeitos colaterais, causam desconforto gástrico, tá? Diarreia, constipação, náusea, vômito. Então, isso aí é muito comum dos antibióticos. Isso, o pessoal acaba falando, mas aí a gente tem que só ver qual alimento, para não prejudicar um pouco na absorção e tal. E, principalmente, esse exemplo, tetraciclina com leite não pode. Então, só esse tipo de situação que a gente tem que tomar cuidado. Mas é interessante, realmente, o estômago tomar o medicamento e, em seguida, comer alguma coisa para não ter um desconforto. Isso. Isso, eu coloquei aqui, principalmente o leite. O leite faz um quelato na estrutura química da tetraciclina. Aí você tem que utilizar outros alimentos, mas não leite, nenhum tipo de derivado do leite, para não formar esses quelatos. Então, raras ocasiões pode causar trombocitopenia, que eu já ensinei para vocês o que é, né? Diminuição das plaquetas. Eosinofilia, aumento dos eosinófilos. Alteração das enzimas hepáticas, quem são elas? Né? As enzimas hepáticas, lá, marcador hepático. Nós temos a transaminase oxalacética, a transaminase pirúvica, a gama-glutamil-transpeptidase, fosfatase alcalina, que vocês conhecem tudo como TJ, TGP, GGT e FAO, certo? Mas esses são o nome dos exames, ok? Que pode ser prescrito de uma forma ou outra, tá? A administração de meropenem pode favorecer a candidíase oral e vaginal. Isso aí eu já ensinei 1000 vezes. Quem não consegue enxergar isso merece uma palmatória. Brincadeira, pessoal. Tá? Mas nós já conversamos muito sobre isso. Por quê? Porque a gente altera toda a microbiota, a gente acaba dando oportunidade para micro-organismos oportunistas crescerem, não é assim que a gente já conversou? 1000 vezes. Então a gente não precisa nem, né, pensar em outra coisa. É porque você está prejudicando a microbiota normal. E aí você... Professor? Oi. Seria talvez por causa dessas alterações de enzimas hepáticas que o paciente na unidade de terapia intensiva, com o uso prolongado desses antibióticos, ele acaba ficando com a pele mais escurecida? Também. Em algumas situações eu vejo sim. Mas também pelo problema renal. O que eu vejo muito em UTI é paciente com o tempo tendo um prejuízo renal. E o rins é nosso filtro, né? E aí quando você começa a ver ureia aumentando, amônia aumentando, creatinina aumentando, aí, enzimas hepáticas alterando, mas quando você começa a ver ureia e creatinina subindo, o teu organismo começa a reter tudo que é tóxico. E isso reflete em tudo no seu organismo.
vai refletir na pele, vai refletir no cabelo, vai refletir em processo metabólico, vai refletir em tudo. Por quê? Porque o seu organismo tem muita substância tóxica, que isso está prejudicando. Então, a gente vê por esses motivos, né? Mas são vários motivos associados, tá? Pessoal, vou tocar o barco. Vocês querem tomar um cafezinho? Ou vocês querem continuar? Quer tomar um café? Pessoal, então, 10 minutinhos para um café e aí a gente retorna, tá? Valeu. Sim, senhora. E aí, dona Yasmin, tranquilo? Você também preocupada? Peguei um pouco daqui, então eu assinei o curso de antibiótico, aí... Pegando um pouco mais aprofundado a parte estrutural também? Pior que não, nesse curso, eles falam mais, tipo assim, de indicações, né? Isso, trato com isso, trato com isso. Né? É porque farmaco geral, obrigatoriamente, você tem que focar mecanismo de ação em cinética. Quando você fala de farmacoclínica, você tem que focar o paciente, como vai tratar aquilo. E aí você pensa muito em posologia, tal. Droga de início, droga de ataque, né? Então, assim, você pensa muito nessas coisas. Mas, na geral, não. Aí, como aqui na medicina é uma farmácia geral, a gente fica numa saia meio que... Porque você não pode deixar de falar de clínica, porque é o que mais importa para você, mas também não pode deixar de falar de geral. Porque senão você perde a finalidade da disciplina, né? Por isso que a doutora Conceição, ela pensou, mas eu também falei que eu não estava com muito tempo. Eu acho que o professor de farmacologia na faculdade é muito difícil. Acho que a Anne Marie dá, mas não é muita praia dela, né? É porque normalmente o professor de farmacologia, ou é médico ou mesmo é farmacêutico. Tem alguns biomédicos que é quem estuda mais, né, medicamento. E aqui não tem muito, né? Aqui... A Gisele é topíssima. Topíssima. Ela gosta muito da parte molecular, né? Ela mesmo brinca, ela fala comigo. Hoje porque ela fala, Rogério, o que você sabe de clínica? Eu não sei, porque você vive no hospital. Ela nunca trabalhou. Assim. Ela é mais da pesquisa, porque ela é doutora, ela é muito da pesquisa. E ela é isso, é a parte molecular da pesquisa. E eu já gosto mais da parte clínica, do tratamento em si mesmo, do acompanhamento do paciente, correlacionar exames com o quadro clínico. Tanto que eu chamei ela para a residência que a gente tem lá no base, que eu sou professor lá e preceptor, e aí ela falou, vai ser bom para mim que eu vou agora aprender um pouco mais da clínica, né, do acompanhamento, que como é em UTI, né, nossa residência lá, e aí ela ficou um tempo. Acho que agora ela está saindo da residência, mas pelo menos acho que ela deve ter pegado. É muito importante. Sim. Não, mas é bom cursos. Quando a gente vê exemplo, acho que talvez esse ano deve ter
deve ter a, como é que chama, Jornada da Medicina, né? A jornada, lembra que eu peço para os meninos colocar, eles sempre me chamam para alguma palestra, aí a gente coloca uma de antibiótico terapia. Porque, tipo, eu tenho Aí a gente... Porque aí a gente traz, assim, infecções, quadro de paciente, o paciente com pneumonia, estava internado há tanto tempo, foi feito exame tal, usar tal medicamento, troca de medicamento, né? A gente fala um pouco a respeito. Com segurança, assim, não vai ter a gente não precisando, mas a gente vai chegar nesse ponto que a gente vai passar. Isso dá uma... Mas eu sempre falo para os meninos assim, Pedrotti, ó, o conhecimento ele é construção, e você nunca constrói casa pelo telhado. Por mais que bata a ansiedade, da autorresponsabilidade, isso é muito bom, porque vocês entendem o tamanho da responsabilidade que vocês vão ter. Mas, ao mesmo tempo, também é construção. O terceiro ano é o início, né? Não é o fim. Né? Porque vocês pensam que é o início, meio e fim aqui. Vai morrer tudo aqui, a gente tem que esgotar. Né? Foi uma dificuldade que eu tive até com os meninos que acho que estão no sexto agora, estão se formando. Os meninos que vão colar grau agora. Porque a gente começou bem atrasado, 3 meses atrasado, foi só apagando incêndio. E eles tinham muita dificuldade de compreender isso. Porque começou uma professora, aí saiu, entrou outra, saiu, aí eu entrei. Imagina. Então já era abril, maio, e aí eu estava começando do zero. Foi loucura. A gente não conseguiu ver quase nada. A gente não ficou bacana, não. Mas assim, com as outras turmas eu sempre falei, gente, isso aqui é o início, farmaco geral. Interessante você chegar no 4º ano, quando o professor falasse antibióticos, macrolídeos, você saber quem são, você saber, né, o espectro de ação deles, você saber quais são os principais fármacos da classe, você saber as principais indicações, tá entendendo, deles, tá entendendo? E você saber mecanismo de ação, tá? Agora, assim, todos os protocolos que eles vão estar ensinando, gente, pelo amor de Deus, não tem como. Professor. Todos os protocolos não tem como. Vocês vão ver que algumas classes eu coloquei doses, coloquei concentrações de mínima, máxima aí, porque eu sei que... Mas assim, gente, não... Porque, vou dar um exemplo para vocês. Se a gente estuda cinética dinâmica aqui, se a gente estuda indicações, efeitos colaterais, interações medicamentosas, se a gente coloca prescrição, acompanhamento de prescrição, troca de medicamento, vocês vão estudar o que na clínica? Tem muito. Você pega assim, se você chegar lá, for falar de medicamento, você não tem mais de estudar. A pessoa não precisa nem falar, você já conseguiu ver tudo aqui. Então, assim, nem tempo daria. Por exemplo, lá na farmácia, que o farmacêutico não é prescritor. A gente tem 3 farmacos. Farmaco 1, farmaco 2 e farmaco clínica. Tá entendendo? Claro que a carga horária lá delas são menores, a carga horária de vocês é maior, mas mesmo assim, todas elas são de 4 horas semanais. São tudo 80 horas. 4 horas semanais. Eu achei que ia ser pior, farmácia. O pessoal falava pra mim. Você quer assim, aqui a gente... uma vez teve uma aluna da São Lucas, falou assim, professor, lá... É porque muda muito o professor, né? O estilo que ele vê, a matéria. O professor aprofunda mais a parte molecular, só que ele não dá os exemplos clínicos que você passa. É porque eu acho mais importante isso. Porque, exemplo, amanhã você vai estar sentado numa cadeira, sou médico. Estou aqui, meu paciente chega. O que eu quero mais entender é a parte clínica. Que a conformação, grupamento serina da enzima tal. Então, assim, e outra, eu vejo provas, eu gosto muito de avaliar prova, porque eu sempre fui concurseiro. Então, assim, quando eu vejo prova de medicina, de residência, não é esse tipo de pergunta que eu vejo. Sabe, perguntas moleculares da farmacologia. É mais pergunta clínica, de indicação clínica mesmo, para sentar assim, pensar o que você vai usar. É mais parte direta de mecanismo, né? Então, uma balança, né? A inflamação que é vital para o paciente, a inflamação e a gente um volume muito grande de estudo que a gente tem que ter. Então, quando a gente faz uma balança assim, esse peso mais clínico, ele tem um peso maior, porque é a questão muito importante. Não, claro, a parte molecular é extremamente importante. E agir mesmo é fera demais. Agir, eu gosto também da parte molecular, né? Porque na farmácia a gente estuda muito essa parte molecular. Mas eu acho que aqui não é a intenção, porque se a gente começar, exemplo, se for muito molecular, e aí você não vai conseguir rodar o conteúdo, você vai ficar ali muito tempo.
né? Você vai ficar parado ali. Eu vou ter que ter mais tempo, a gente vai ter que revisar um pouco mais de bioquímica, mais biologia molecular, e aí essa etapa você não consegue andar o conteúdo. Mas ela tem a Graciane também, que era professora aqui também, ela gosta mais dessa parte molecular, mas agora tem o Fabrício Calvo, ele é mais assim do jeito que eu coisa, ele também é pesquisador, só que ele gosta mais da parte clínica, mas depende muito do professor, né? Uma coisa assim, essa parte de mais tempo, de espectro. Sim, espectro de ação. Como é que eu, assim, aparentemente, quando a gente olha assim, parece que todos os edificios têm praticamente o mesmo efeito lateral, a mesma indicação. Tipo, isso eu não consigo entender muito bem. Sim. Eu não consigo entender. Porque na verdade, assim, você vai ficar mais claro para você quando a gente dá cefalosporinas. Você vai ver que dentro da mesma classe, como ela muda o espectro. Muda muito. E ela muda espectro, muda indicação, muda efeitos colaterais, muda resistência, ela muda tudo dentro da mesma classe. Então, você pega cefalosporina de primeira geração, exemplo, cefalexina, e você pega cefalosporina de quinta, hoje, cefatoroline, cefatobirole, que são medicamentos já muito novos, você vai ver indicação, efeitos colaterais, resistência às beta-lactamases, muda totalmente. Então, dentro da mesmo grupo. Por quê? Por causa de mudança de estrutura química, né? Você muda radicais, muda bastante esse perfil. Querendo ou não, tem que levar em consideração também, né? O sítio de perfil. Sim. Alguns mudam muito perfusão, exemplo. Dentro da... a gente estuda quinolonas. Aí tem levo, cipro, nor. Levofloxacino, norfloxacino, ciprofloxacino. Você pega a cipro, ela perfunde bem parte de aparelho urinário. Perfunde outros tecidos bem também, mas principalmente parte urinária era muito boa. DSTs, algumas também, gonorreia, a gente trata com cipro. Agora já a parte pulmonar, ela não perfunde bem. Você não consegue alcançar uma concentração ideal na parte pulmonar. Então, para tratar pneumonia, você já não consegue tratar bem. Já levo é excelente. E é uma quinolona também. Então, dentro da mesma classe, você vê perfusão. Né? Então, quando você pegar uma bula de levofloxacino, você vai ver lá pneumonia, que ela tem uma indicação muito grande. E cipro você já não vai ver. Né? Então, assim, muda um pouco o perfil aí cinético. Das bactérias, assim, precisa se prender muito a questão das bactérias em si, esse antibiótico pega essa bactéria, essa bactéria. É interessante, assim, ter pelo menos noção do espectro, gram negativo e gram positivo. Seria óbvio, mais interessante se você conseguisse lembrar de todas. Mas pelo menos assim, saber gram negativo e gram positivo. Né? Você saber, assim, exemplo, que as penicilinas naturais agem mais sobre bactérias gram positivo. Já as penicilinas sintéticas, o espectro é maior. Né? Que são as penicilinas mais novas, amoxicilina, ampicilina, tem um espectro melhor. Só que também elas são mais sensíveis às beta-lactamases, à degradação. Já as naturais são mais resistentes. Você vai ver, né? É uma balança. E é um decoreba mesmo, Pedrotti, é decoreba. Você vai guardando as informações, porque são informações que você tem que realmente ir processando e guardando dessas diferenças. Porque é isso que vai, na hora da prescrição, é isso que vai te direcionar para escrever isso ou aquilo. Por exemplo, você tem lá um estafilococcus aureus mais resistente. Aí você tem penicilinas para usar. Você vai falar, não, eu vou usar oxacilina, porque ela é a penicilina mais resistente, né, aos estáfilos mais, que tem produção de mais resistentes. Então, eu vou usar ela. Ah, não deu certo. Quem é a próxima da lista a usar? Você está entendendo? Sempre vai ter um outro antibiótico. Ah, é vanco. Aí, tá entendendo? Como é MSSA, né? Penicilina usa oxa, aí correia de hoje, vanco, aí eles falam também de cefalosporina de quinta geração, mas usa mais vanco mesmo. Hoje, mas são tentativas. Por exemplo, às vezes você entrou com uma penicilina natural, uma benzilpenicilina benzatina, não deu certo. Aí você foi para uma oxacilina porque você sabe que ela é mais resistente, não deu certo. Aí você vai para vanco, que é ali, como você fala assim, agora eu vou dar aquela marretada maior, que normalmente resolve. Então, mas você seguiu o critério correto. Você buscou um medicamento mais válido até chegar
Agora, sim, existem situações, por exemplo, paciente tem bacteremia, paciente sepsis, aí você não tem tempo para nada disso. Você tem que entrar com infarto, você sabe que você não vai acertar. Porque as primeiras horas ali é crucial. A partir do momento que você identificou, a sua conduta ali vai ser crucial, se o paciente vai ter uma boa resposta ou não. Então, aí já é uma outra circunstância. A outra seria que ela utilizada no procedimento que elas perdem lactamases. Oi? Ela é mais resistente às penicilanases, às beta-lactamases, elas são mais resistentes. Tanto a oxacilina como a meticilina, né? Elas são mais resistentes. Qual que é o nome São os inibidores de beta-lactamase. A ácido clavulânico, sulbactam, tazobactam. Vamos lá, pessoal. Mas é muita coisa, né, Pedrote? Antibiótico, hein? Você vai discutindo. Então. Mas é bom, antibiótico é legal. Tema bom. Voltando, pessoal. É nóis, prof. Então, como nós estávamos falando, né, os principais efeitos colaterais, a gente estava falando de trombocitopenia, eosinofilia, aí no final lá, em razão do espectro, né, aumentar a probabilidade de candidíase. Interações, né, eles interagem com o probenicida, né, onde aumenta a meia-vida do meropenem, né, então, assim, a combinação não é recomendada, certo? Porque pode causar uma toxicidade. A probenicida tem, né, essa capacidade de aumentar a meia-vida de várias drogas. Então, sempre que a probenicida estiver sendo utilizada, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque normalmente ela faz isso, ela aumenta. E às vezes você pode utilizar ela com essa finalidade. Você quer realmente aumentar a biodisponibilidade de outra droga. Exemplo, quando você usa ampicilina mais probenicida, você quer aumentar a biodisponibilidade da ampicilina. Você quer deixar a ampicilina com mais concentração circulante, tá? Então, pode também isso acontecer, tá? O ertapenem é uma alternativa interessante para o tratamento de infecções por Klebsiella pneumoniae, né, produtoras de beta-lactamase de espectro estendido, que é aquele gene BLSE, né, beta-lactamase de espectro estendido.
que é um dos genes de resistência enzimática assim, mais conhecido, ok? E também para a continuidade do tratamento do novicílio por sua apresentação intramuscular e dose única diária, né? Porém, é uma droga de alto custo, certo? Então, muita plata, né? Muito dinheiro, certo? É um medicamento extremamente caro, mas ela é uma alternativa aí para essas infecções mais resistentes. Lembrando lá, a gente falou da Acinetobacter baumannii, da Pseudomonas. A Klebsiella é uma outra bactéria que vem a cada dia gerando problemas, certo? Klebsiella pneumoniae, né? Apesar que hoje acho que nós temos umas 5, 6 bactérias aí que, né, até a própria E. coli, né, a Escherichia coli, ela vem também com algumas cepas aí extremamente resistentes. Efeitos colaterais, como eu coloquei para vocês, gente, os efeitos colaterais são bem comuns entre as drogas. Os beta-lactâmicos, eles têm essa situação de hipersensibilidade, né, a cefalosporina, principalmente as penicilinas, né, gerar reações alérgicas no paciente. Então, pode acontecer, né? Essas reações prováveis em indivíduos com história de sensibilidade, múltiplos alergenos, então você tem que, óbvio, no processo de anamnese ali, tentar identificar isso. Há relatos de indivíduo com história de hipersensibilidade à penicilina, que também apresentam reações graves de hipersensibilidade quando tratados com algum outro beta-lactâmico. Então, às vezes, assim, a pessoa relata para você, olha, eu utilizei uma vez benzilpenicilina, que é bezetacil, tive uma reação alérgica. Um dia eu tomei amoxicilina, eu também tive. Então, isso já te deixa, assim, que os fármacos que têm estrutura química semelhante, que são os beta-lactâmicos, você já ficar de orelha em pé ali, pensando que o paciente pode ter alergia. Então, o paciente pode desenvolver hipersensibilidade. Então, é interessante, né, estar avaliando. As interações, né? Quando o ertapenem é administrado, como eu falei, isso aqui a gente já tinha colocado anteriormente, então a gente tem que só avaliar, né, o uso com probenicida sempre. Raramente vai acontecer, porque normalmente probenicida é mais usado com ampicilina, como eu falei, tá? Dificilmente a gente vai caracterizar, tá? É o que tinha naquele slide anterior, tá repetido. Pessoal, nossa última classe, na verdade a gente nem vai terminar ela hoje, mas a última classe que eu vou começar a conversar com vocês hoje são as cefalosporinas, tá? Então anotem no caderninho. É a maior classe de antibiótico que nós vamos conversar aqui, tanto que a gente nem vai conseguir terminar, são 5 gerações, é muita coisa, tá? E ela eu coloquei algumas posologias, né, para vocês já começarem a ver a parte posológica. Eu estava conversando com o Pedrotti e estava conversando com o Yasmin, que, assim, farmaco geral é muita cinética, dinâmica e tal, né? Para vocês tem um interesse muito clínico de indicações, parte de prescrição. Só que a gente não esgota aqui, né? O início da farmácia, ela começa no 3º ano e continua nas clínicas, que depois vai para a prática, né, no internato. Então, assim, não tem como alguém querer cobrar que vocês saiam do 3º ano sabendo tudo de prescrição de medicamentos, né? Então, na verdade, vocês saem com conhecimento básico de farmacologia, que é o contexto da disciplina. Deixa eu só ver, tem alguém fazendo a pergunta. Pessoal, como não aparece aqui para mim na tela, se quiserem, pode falar. Quem quiser abrir o microfone, pode falar, que fica talvez mais fácil. Professor. Oi. Naquela hora que o senhor estava falando aí com o pessoal na sala de aula, o senhor estava falando assim sobre... O seu áudio está um pouquinho ruim. Aí, não, tá ruim ainda. Deixa eu ver lá o que você colocou lá no... Você colocou na mensagem? Fone de ouvido, só... Pode atender outro aí, professor. Já ótimo. Agora ficou perfeito. Agora melhorou. Melhorou agora. Tá, eu vou tomar a frente da Silvia. Professor, os clientes chegam na farmácia me perguntando se a bezetacil tem anestésico, né? Tem algumas marcas que vem ela já diluída com lindocaína. E tem a outra da Teuto que vem uma água destilada. E aí, no caso, é correto eu substituir, de vez a água destilada, eu pegar a lindocaína? Ou vai dar algum problema também, igual aquele outro que o senhor acabou de dizer? Eu tive o fone aqui para o pessoal ouvir sua pergunta. Então, assim, aquelas que não foram testadas, daí não é interessante mudar, não, certo? Porque quando eles colocam o anestésico junto, é porque ali já foi estudado as questões cinéticas. Por quê? O anestésico, ele muda muito o meio onde ele está sendo administrado.
O anestésico ele vai interferir em razão de transmissão nervosa, de processo de vasodilatação, então ele vai mudar aspectos de biodisponibilidade. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não mudar aquilo que a indústria produziu ali, né? Então, se às vezes o seu paciente, cliente lá da drogaria, ele questiona esse que não vem com lidocaína, então compre, né? Normalmente dê preferência que a que já vem nessa formulação. Né? Igual a ceftriaxona também já vem com anestésico junto, né? Então, assim, para ajudar na diluição, porque são medicamentos realmente que são intramuscular, é muito doloroso, né? Medicamento realmente o paciente reclama muito de dor, tá? Tá. Eu tinha essa dúvida, porque a farmacêutica vai dar, isso aí não vai agir como ela é para agir, né? Aí eu associei com a explicação anterior do senhor. Porque muda, né, cinética, você muda a parte de perfusão da droga, né? Porque você faz o depósito e o anestésico ali junto, ele vai mudar essa parte de absorção, né? Então, não é interessante, né? Porque se a indústria não colocou é porque não foi testado, né? E aí a gente não consegue caracterizar quais alterações vai ter, então por isso que a gente não muda. O ideal é não mudar. Então, vamos lá. Então, a cefalosporina, como eu estava falando, é um grupo grande, a gente vai começar a conversar sobre eles hoje. É um grupo gigante de medicamentos que vai hoje da primeira à quarta geração, que é mais usada, e nós já temos a quinta, que está começando, né, a ser introduzida. Na verdade, elas vieram, se eu não me engano, em 2016 ou foi 2017, que foi introduzido o cefatorolina no Brasil, e foi começada a produção dele, mas é uma droga ainda não tão conhecida ainda. Mas da primeira à quarta geração, sim, são drogas extremamente conhecidas, com muitas indicações, e é o que eu estava também falando aqui para a Yasmin e o Pedrotti, durante o intervalo, são drogas que você vê dentro da mesma classe, indicações bem diferentes, espectro de ação bem diferente, perfil de resistências beta-lactamases bem diferente, posologia também diferente, né? Então, assim, aí a gente vai estar falando das principais de cada classe aqui, a gente vai estar conversando. Então, elas formam um grupo de antibióticos beta-lactâmicos relacionados com as penicilinas usados para o tratamento de infecções bacterianas, principalmente com as penicilinas, são muito semelhantes em mecanismo de ação, em efeito, em segurança, certo? Quando a gente vai avaliar aquele grupo de segurança, principalmente para a gente prescrever para grávida ou para pacientes que ainda estão, né, amamentando, né, pacientes que têm problemas hepáticos ou renais, a gente quer uma droga mais segura na pediatria, a gente quer uma droga mais segura. Então, a gente sempre pensa em cefalosporinas e penicilinas, quando a gente está falando de antibióticos. E aí, uma terceira opção, macrolídeos, que é uma classe que a gente vai falar mais à frente. Então, assim, são drogas bem seguras, né? Que normalmente estão dentro do grupo B. B lá, em relação ao risco. A, B, C, né? Então, normalmente grupo B. Porque medicamento grupo A praticamente não existe, gente. Quase zero, tá? Então, vamos lá. Como todos os antibióticos beta-lactâmicos, as cefalosporinas interferem na síntese da parede celular do peptídeo glicano via inibição de enzimas envolvidos no processo de transpeptidação. Aquela região PBP que nós falamos lá, né, são regiões de sítio, de encaixe do medicamento. Então, as cefalosporinas são, primeiro, beta-lactâmicos. Quando nós falamos de beta-lactâmicos, é um grande grupo, né? Então, eles são beta-lactâmicos. Segundo, antibióticos de parede, né? Porque eles agem lá em relação à transpeptidação do peptídeo glicano. Então, eles vão agir sobre a parede bacteriana. Então, eles vão interferir sobre a formação de parede. Ok? Aqui só mostrando parte de mecanização sobre a parede, é a parte mais molecular como isso acontece. Deixa eu só colocar aqui fica melhor para a gente ver. Então, a gente tem ali do lado como se fosse uma parede bacteriana, né? Uma parede bacteriana, e nós temos lá o peptídeo glicano, né? E aí nós temos a ação do medicamento sobre esse peptídeo glicano, né? Ele interferindo sobre o peptídeo glicano. Agora, o que acontece, né? Os beta-lactâmicos em si, eles têm um grande problema que são as beta-lactamases, que são enzimas produzidas por as bactérias que degradam esses beta-lactâmicos, né? Então, quando o beta-lactâmico ele vai agir, né, lá em um gene de resistência, lá no gene onde tem lá o gene BLSE, né, que é o gene de produção da beta-lactamase de espectro estendido, ele vai estar sintetizando essas enzimas e elas vão estar competindo com esse medicamento e degradando ele. Então, não adianta, você aumenta a concentração, a bactéria acaba produzindo mais enzima e continua degradando o medicamento. Tá? Então, esse é um grande problema que a gente tem em relação ao uso de
de beta-lactâmicos, né? É a presença das beta-lactamases. Tá? Então, há resistência em alguns estipos devido à disseminação de plasmídios, né, que tem a capacidade de codificar gene, da proteína beta-lactamase, enzima que destrói o antibiótico antes que possa ter seus efeitos terapêuticos. Então, esse é um problema. Pensando nesse problema que veio os inibidores de beta-lactamase, que eu falei para vocês que a gente vai estar falando no final, acho que da próxima aula, tá? Porque lá no final eu coloquei todos os inibidores de beta-lactamase, ácido clavulânico ou clavulanato de potássio, o tazobactam, o subactam, né, que normalmente o amoxicilina, o ácido clavulânico é usado mais com amoxicilina, né? O subactam, ele é mais utilizado com ampicilina. E o tazobactam mais com piperacilina. Né? Então, cada um normalmente tem ali um inibidor de beta-lactamase. E pipetazo, né, que a gente fala em ambiente hospitalar, né, piperacilina mais tazobactam já é muito utilizado. É um fármaco que tem uma boa resposta. Tá? Mas os inibidores de beta-lactamase, como eu coloquei, eles são mais usados com as penicilinas. Quando a gente tem uma cefalosporina, que ela é mais sensível a essas enzimas, o que a gente faz? E a gente percebe que o paciente, a bactéria que está lá, ela produz a beta-lactamase. Eu troco por uma cefalosporina mais resistente às beta-lactamases, sem precisar de um inibidor de beta-lactamase. E é aí que eu falei para vocês das gerações. Exemplo, a primeira geração da cefalosporina, ela é mais sensível às beta-lactamases. A segunda também. Já a terceira, ela é mais resistente às beta-lactamases. A quarta geração, ela é extremamente resistente às beta-lactamases. Então, as gerações, elas mudam. Então, nós temos opções diferentes de antibiótico para tentar resolver esse problema aí das beta-lactamases, ok? Não apenas os inibidores de beta-lactamase. Ali só mostrando a parede, né? E aqui a gente tem lá a presença da beta-lactamase, né? O peptídeo glicano, o espaço periplasmático, e a gente consegue ter a ação do medicamento, as beta-lactamases estão ali presentes, elas vão sempre tentar degradar, né, o medicamento. Aqui a gente consegue ver, ó, a enzima beta-lactamase, deixa eu pegar aqui o pincel, vai ficar melhor. Então, ó, a gente tem aqui a presença da enzima beta-lactamase, certo? Lá a gente tem o sítio de ligação, onde vai ser o sítio de ligação do medicamento. A partir do momento que você administra o fármaco, ele vai o quê? Tentar ligar no sítio dele, para interferir no processo de transpeptidação aqui, certo? Ele sempre vai estar tentando interferir. Só que o que acontece? A beta-lactamase, que está aqui, ó, ela vai estar o quê? Se ligando aos medicamentos e fazendo a degradação deles. Então, o que acontece? Você acaba diminuindo a quantidade de medicamento ali no alvo farmacológico. E diminuindo essa quantidade de fármaco, você não vai ter resposta, né? Então, vai haver uma competição muito grande entre a beta-lactamase e os medicamentos ali. Pode ser amoxicilina, pode ser ampicilina, pode ser uma cefalosporina, pode ser qualquer classe. Lembrando que as beta-lactamases agem sobre os beta-lactâmicos. Aqui nós temos a primeira geração das cefalosporinas, né? Então, nós temos aqui o protótipo, certo? Se a gente fala que ela é dividida em gerações, e a primeira geração, óbvio, foi as primeiras cefalosporinas lançadas. E eu trouxe elas para vocês da seguinte forma, mostrando um pouco do espectro, certo? Mostrando um pouco as bactérias que ela consegue agir, tá? E mostrando os principais medicamentos da classe. Então, como todas as cefalosporinas são antibióticos de parede, certo? Como toda cefalosporina vai agir ali sobre a região PBP, né, que são regiões específicas ali do processo de transpeptidação, tá? Como toda cefalosporina é um antibiótico bactericida, porque é um antibiótico de parede, e elas têm como espectro, né, agir sobre espécies de estafilococcus, tá, e streptococcus, okay? Também eficazes contra bactérias como Escherichia coli, porém algumas cepas de E. coli, não são todas, tá? Klebsiella pneumoniae e Proteus. Tá? Essas três bactérias são bactérias gram-negativas. Então, assim, ela tem pouca eficácia contra bactérias gram-negativas. Então, são algumas cepas dessas bactérias que eles conseguem pegar. Por quê? Porque a primeira geração das cefalosporinas não
são tão eficazes quanto as bactérias gram-negativas. São mais eficazes contra gram-positiva. Então, você percebe que o espectro é um pouquinho mais estreito. Eu não posso falar que as cefalosporinas de primeira geração são de amplo espectro. Elas são de espectro um pouco mais estreito, ok? Mais ativas contra bactérias gram-positivas do que a de segunda geração. Porque se eu for comparar com a segunda geração, ela ganha um pouco de efetividade sobre a bactéria gram-negativa, mas perde um pouco sobre a bactéria gram-positiva. Então, se eu tiver uma infecção por gram-positiva, eu consigo tratar bem com cefalosporina de primeira geração. Aí eu vou fazer uma pergunta para a Farina, para minha amiga aqui, certo? Por que os médicos gostam de prescrever cefalexina, que é de primeira geração, para profilaxia em cirurgias? Isso, por causa dali a profilaxia que ele quer fazer de não infecção. Mas por que ele usa cefalosporina de primeira geração? Porque ele pega bem gram-positivo, certo? Então, vocês percebem que tudo tem um porquê, né? Você está pensando, você já antecipa quais são as bactérias que eu estou querendo evitar a infecção. São as bactérias que estão na pele, porque por mais que eu fiz asepsia, limpeza, pode ter uma bactériazinha ali que, né, entrou ali naquela porta de entrada que a gente fez e ela acabou se instalando ali e começando uma infecção. Então, por eu saber que são antibióticos que têm um bom espectro sobre gram-positivo, é um antibiótico de pequeno estresse, poucos efeitos colaterais, né? Não tem muitos efeitos colaterais. Então, acaba utilizando ou cefalotina, né, ou cefalexina, né, que são bastante utilizadas. Às vezes o médico passa cefalexina por 10 dias, um comprimido de 500 miligramas de 6 horas, né? E aí a pessoa utiliza 40 comprimidos, ok? Tá? Além da cefalexina e da cefalotina que eu falei, a gente tem também a cefazolina e o cefadroxil, que são bastante utilizados. Então, dentro das cefalosporinas de primeira geração, são os 4 medicamentos mais utilizados, tá? Cefazolina, cefalotina, cefalexina e cefadroxil. Todos eles hoje, nós temos formas farmacêuticas com apresentações, tá? Todos esses 4 aí, que eu comentei aqui para vocês, tá? Eles são resistentes às beta-lactamases do Staphylococcus aureus. Então, assim, quando a gente tem essas bactérias, né, acabam sendo mais resistentes, sensíveis às beta-lactamases dos gram-negativos, tá? Então, os antibióticos são extremamente sensíveis, tá, às beta-lactamases dos gram-negativos. A atividade antimicrobiana, ela tem uma boa atividade contra cocos gram-positivo, como eu falei para vocês, né? Algumas exceções são os enterococos, MRSA, que a Yasmin estava até comentando aqui, né, que são aquele gene que está relacionado principalmente lá nos áureos, né, principalmente quando eles têm esse gene, acaba a gente muitas vezes precisando de vancomicina, né, para tratar, tá? O epidermides também. Tem uma atividade restrita sobre bactérias gram-negativo, né, o que eu tinha falado para vocês, algumas cepas de E. coli, algumas cepas de Proteus, né, de Klebsiella, ela acaba pegando, mas eles têm um grande problema para tratar as gram-negativas, tá, como Moraxella, E. coli, Klebsiella, Proteus, né, eles têm uma atividade mais restrita, não quer dizer que não vai ter ação, mas eles têm uma atividade mais restrita. Atividade contra anaeróbios, cavidade oral, né, eles têm uma boa ação, com exceção do bacterióides fragilis, que ele não consegue ter um bom espectro. Então, aí é só mostrando um pouco o perfil, né, em relação à parte microbiológica, né, que é o espectro de ação, que é o que mais interessa para o médico. Qual é o espectro que eu consigo, né, pegar ali, qual é o espectro que eu consigo, tá entendendo, ter em relação ao medicamento, tá? Então, aí mostrando um pouco sobre o espectro de ação. Indicações mais comuns, né, que são indicações. Eu vou usar para quê, pelo amor de Deus, o antibiótico, né? Mais ou menos, qual que é as minhas indicações? Pele, a gente acabou de falar aqui, uma profilaxia, né? E algumas outras infecções, tá? Infecções relacionadas à pele. Um grande exemplo que a gente tem é as furunculoses, né, que a gente consegue tratar. Itu não complicada e Itu ingestante. Gente, esse Itu ingestante já sublinha, assim, certo? Porque realmente é uma primeiríssima escolha. Né? Então, exemplo, paciente, gestante, principalmente no primeiro trimestre
chega diante o médico, tá com itu, ele já vem na cabeça dele, clim, cefalexina. Né? Já parece que vem aquela luz maravilhosa, né? Por quê? Porque é um fármaco seguro, né? É um fármaco que o risco é baixíssimo, então é uma escolha que ele tem ali interessante. Professor, se não resolver, né? A gente tem penicilinas também, que são também seguros, e aí ele vai, né, subindo aí, se necessário, para outras classes. Mas, normalmente, infecção do trato urinário gestante, cefalexina, tá? Ou cefalosporina de primeira geração, alguma outra. Eu falo a cefalexina porque ela é a mais usada. Profilaxia em cirurgia, dei o exemplo para vocês, que é bastante utilizado. Tratamento ambulatorial após esquema parenteral, tá? Faríngula amigdalite. Como segunda escolha, né, uma segunda opção, para estafilococos produtores de penicilanase, né? Às vezes você pega alguns estáfilos que às vezes ele não tem às vezes as penicilinas perdem um pouco de eficácia em razão das penicilanases, mas as cefalosporinas acabam tendo uma boa ação. Ok? Não recomendadas para sinusite, tá? Otite média, e pouca ação contra hemófilos e influenza em Moraxella catarrhalis, né? A gente não tem boa ação sobre essas infecções, desses micro-organismos. Sinusite, a gente acaba utilizando hoje muito macrolídeos, ou penicilina mais inibidor de beta-lactamase, ou amoxicilina mais ácido clavulânico, ou azitromicina, que é um macrolídeo, a gente acaba utilizando mais para sinusite. Normalmente tem sido as primeiras escolhas. Lembrando, sinusite ali bacteriana, porque a gente pode também ter fúngica, né, em relação a infecções fúngicas. Dosagem. Professor, você começou a trazer dose? Sim, eu falei para você que tinha antibiótico, algumas classes eu ia trazer algumas dosagens, parte posológica, esquemas terapêuticos, tá? Então, da cefalotina, normalmente, dose habitual. Por que dose habitual? Porque normalmente na bula, ela abre exceções para uma avaliação médica, né? O médico sempre tem uma margem que ele pode trabalhar ali, fora do que está estabelecido. Claro, ele tem que sempre avaliar risco, benefício, né? É uma responsabilidade dele, mas as doses habituais é de 4 a 12 gramas dia, certo? Dentro desses 4 a 12 gramas dia, divididos em 6 horas, certo? A gente sempre tem que levar. Então, se você vai usar a dose máxima, exemplo, 12 gramas, seria quantas gramas de quantas horas? É isso que você tem que pensar. Se você vai usar 4 gramas, seria quantas gramas espaçadas em 6 horas? Tá? Então, é isso que a gente tem que sempre levar em consideração. Então, se eu vou usar 4 gramas para o meu paciente, se eu faço de 6 horas, 6 horas são quantas doses diárias, gente? 6 horas são 4. Quantas doses? São 4, beleza. Então, se eu estou falando que é 4 gramas e é 4 doses diárias, eu vou dividir esses 4 gramas por 4, vai dar o quê? 1 grama. Então, 1 grama de 6 em 6 horas. Então, eu fiz uma dose mínima ali efetiva. Se eu quero utilizar, exemplos, 12 gramas, aí eu vou ter que o quê? Dividir 12 por 4, porque são espaçados em 6 horas, divido 12 por 4, que vai dar 3, e aí eu coloco 3 gramas de 6 horas. Sim ou não, gente? Beleza? Todo mundo está acompanhando? Então, você que vai, né, optar pela quantidade que você vai usar. Professor, isso eu vou basear em quê? Você pode estar se baseando dentro do próprio antibiograma, porque o teu antibiograma, ele mostrou lá que a concentração mínima inibitória que tinha que usar era X, e você foi pelo resultado do exame, ou mesmo pela própria clínica do paciente, ser uma infecção mais resistente, por o paciente ser um paciente imunocomprometido, né, por todo o histórico do paciente, te remete a administrar uma concentração um pouco maior. Então, é uma conduta que você vai ter baseado no tipo de infecção, foco de infecção, né, perfil do paciente, para você saber quantas miligramas ali. Mas o habitual é uma dose de 4 a 12 gramas, dividida em 6 horas. Né, sempre respeitando aí as 6 em 6 horas. Cefalexina de 2 a 4 gramas, o comum é 500 miligramas de 6 horas, que é a dose mínima, que dá as 2 gramas, mas podendo evoluir até 1 grama dia. Então, você percebe que da cefalotina para cefalexina, que são 2 cefalosporinas de primeira geração, as doses são diferentes. E eu não posso fazer equivalência sobre elas, prestem muita atenção nisso.
nunca você vai fazer comparações entre doses de medicamentos de perfis diferentes. Exemplo, eu não posso falar que 5 miligramas de cefalotina é mais potente que 5 miligramas de cefalotina. Você não faz esse tipo de comparação. Por quê? São estruturas químicas diferentes, né? Então, a gente não faz esse tipo de comparação. Eu faço dentro da própria comparação. Eu falo 2 gramas de cefalexina é menos potente que 4 gramas. Porque na alopatia a gente lida assim. Agora, se você for um médico homeopata, aí é outra coisa. Você fala, quanto menor a dose, mais potente é. Mas na alopatia, que é o que a gente aprende aqui na farmácia, é o contrário. Quanto maior a dose, mais potente o medicamento é. Na homeopatia, não sei se vocês conhecem algum médico homeopata, lá a gente pensa sempre na diluição da droga, né? Que é um outro contexto totalmente diferente. Oi, Giovana, você ia perguntar? Isso, o mais comum é 500 miligramas. Exemplo, aquele tratamento que eu falei de profilaxia, 10 dias, normalmente é um comprimido de 6 horas por 10 dias de 500 miligramas. Sempre 500 miligramas. E utiliza-se sempre comprimidos, tá? Cefadroxila, de 1 a 2 gramas dia, dividido em 12 horas. Aí já é 12, é mais espaçado. Então, você pode fazer, né, de 1 a 2 gramas dia, espaçado 12 horas. Se você usar 1 grama, duas doses de 500 miligramas. Se você usar as 2 gramas, 2 doses de 1 grama. E aí você alcança a dose habitual. E, por último, a cefazolina, né, de 3 a 6 gramas de 8 em 8 horas. Se você utilizar 3 gramas, você faria 3 doses de 1 grama. Se você usar 6 gramas, você faria 3 doses de 2 gramas. Ok? Então, gente, posologia é decoreba, né? Posologia não tem para onde correr. Você vai decorar, né, as doses mínima, dose máxima e o espaçamento posológico, né, que é a meia-vida da droga. Se é de 4 em 4 horas, se é de 6 horas, se é 8 em 8, se é 12 em 12, se é uma vez ao dia. Exemplo, cefalosporina de 3ª geração, a gente pode usar uma dose de, exemplo, ceftriaxona, uma dose dia só. Então, assim, depende muito de cada um. Sobre parte de riscos, né, da medicação, lá embaixo eu coloquei algumas informações também para vocês, que é importante sempre, tá? Dentro da gestação é o risco B, que é um risco bem considerável, que é um dos mais baixos, então isso te dá uma segurança grande de uso, certo? Pacientes renais, né? Normalmente se ajusta a dose, normalmente se diminui um pouco a concentração da droga, tá? Mas já pacientes hepatopatos não necessita de ajuste, tá? Por quê? Porque o medicamento tem uma boa depuração renal, você precisa fazer ajuste para não aumentar a concentração sérica da droga. Então, normalmente, dá uma ajustada. Professor, como é que eu vou fazer ajuste? Né? Avaliando o clearance do paciente. Clearance, creatinina, né? Você vai ver a parte de depuração, como é que está a filtração glomerular do paciente para você poder fazer o ajuste, ok? E aqui agora, cefalosporina de 2ª geração, nossa última de hoje. As cefalosporinas de 2ª geração, elas mudam um pouquinho o perfil para de 1ª geração. Professor, o que muda? Elas são mais eficazes contra bactérias gram-negativas, tá? E são mais resistentes um pouquinho às beta-lactamases do que a de 1ª geração. Porém, elas perdem um pouco de espectro com as gram-positivas, certo? Então, vamos lá. Professor, se eu comparar a 1ª com a 2ª geração, quais são as diferenças? Elas são um pouquinho mais resistentes às beta-lactamases, a ação delas, e elas têm um espectro um pouquinho melhor sobre as bactérias gram-negativas. Porém, elas perdem um pouco de espectro sobre bactérias gram-positivas, certo? De todas as cefalosporinas, se eu for avaliar a 1ª, 2ª e 3ª geração, a 2ª geração acaba sendo um pouco menos prescritas. Por quê, professor? Porque normalmente quando eu quero uma cefalosporina que tenha melhor eficácia sobre gram-positivo, eu uso a 1ª geração. Se eu quero uma cefalosporina que tenha mais ação sobre gram-negativo, eu uso a 3ª geração. Aí a 2ª geração ela fica nesse limbo aí, né? Então, ela acaba, às vezes, não tendo tanta prescrição como as outras 2 classes têm, a de 3ª e a de 1ª. Em função da 3ª geração ser melhor contra gram-negativo do que ela, e a de 1ª geração ser melhor contra gram-positivo, ok? Mas,
nós ainda temos tanto cefroxima como ceflacor como fármacos ainda utilizados. Lá no antibiograma que eu faço lá no seu, eu testo os dois, né? Eu testo, na verdade, todas as gerações, primeira, segunda, terceira e quarta. Eu coloco lá nos meus medicamentos testados. Então, normalmente eu testo ceflexina, de segunda eu testo cefroxima, de terceira ceftriaxona, de quarta cefepime. Então, eu testo um fármaco de cada para dar para o médico todas as opções, e aí ele poder fazer a escolha em relação aos medicamentos, ok? Dentro da classe, como eu falei, cefroxima e cefaclor são os dois mais utilizados, né, dentre esses aí, tá? Como espectro, né, o que eu falei para vocês, melhor espectro contra gram negativo, mas perde para o gram positivo, então ela fica nesse limbo aí, tá? Tem espectro de ação sobre bactérias gram positiva, né, como cocos gram positivo, alguns cocos gram negativo. Ela tem uma certa eficácia sobre Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis. Ela consegue pegar algumas enterobactérias, né, bactérias entéricas, como Escherichia coli, Klebsiella, Proteus mirabilis, e as famosas salmonelose e shigellose, né? Apesar que salmonelose e shigellose a gente trata mais com sulfas e dihidropirimidinas, né, que é sulfamectazol mais trimetropin, certo? O famoso Infectrin da vida que vocês conhecem pelo nome comercial, tá? Porque assim, gente, não é porque eu coloco que ele tem essas opções que sempre vai ser a primeira escolha para esse. Ela possui respostas sobre essas infecções, não quer dizer que é a primeira escolha que sempre vai ser usada, né? São opções que a gente tem. Também tem ação sobre bacterióides fragiles, a cefoxitina, né, tem também ação, e não oferece cobertura de pseudomonas, isso é muito importante. Cefalosporina de primeira e segunda geração não cobre pseudomonas, tá? Então não adianta você utilizar para tratamento de pseudomonas aeruginosa em ambiente hospitalar, que não funciona, certo? Indicações clínicas, infecções respiratórias, faringoamigdalites, otite média, sinusites, pneumonias comunitárias, tá? Infecções de pele subcutânea, celulite sem porta de entrada, tem a alternativa também a amoxicilina mais ácido clavulânico ou cefalexina, que pode ser utilizado. Alguns casos refratários, que são aquelas infecções recorrentes, como pneumococo penicilin resistente, tá? A gente também consegue utilizar a cefroxima. Infecções urinárias por bacilos gram-negativo, né, ou bacilo gram-entérico, a gente também consegue ter alguma ação sobre eles. Então, são algumas indicações aí, tá? Mas lembrando sempre, gente, para mim, hoje, eu considero como esse limbo mesmo, tá? Eu a considero a primeira geração e a terceira bem mais utilizadas do que a segunda geração. Tanto em ambiente hospitalar como ambiente ambulatorial, a gente vê essa dimensão. E aqui a dose, como eu coloquei das outras, coloquei aqui delas também. A cefoxitima tem uma dose habitual de 3 a 6 gramas dia, de 8 em 8, tá? Lembrando sempre, 8 em 8 é 3 doses, 6 em 6 é 4 doses, 12 em 12 é 2 doses, né? A gente sempre tem que lembrar, para a gente poder fazer o cálculo. É um cálculo bem facinho, né? Mas a gente tem que lembrar para não errar, certo? Tá, então, 3 e 6 gramas, como eu falei, se eu usar 3 gramas, que é a dose mínima efetiva, eu teria que dar 1 grama, se eu usar 6 gramas, eu teria que dar 2 gramas por horário. Eu posso, né, dependendo da forma farmacêutica que eu tenho, dividir 1,5 gramas, você pode fracionar essa dose, dependendo da apresentação farmacêutica que você tem, tá? A cefroxima, de 2,25 a 4 gramas dia de 8 em 8 horas, EV ou IM, ou 0,25 a 1 grama dia de 12 horas VO, né? Então, são as opções, ok? Gestação também grupo B, tá? Todas as cefalosporinas, tá? Eu coloquei ali embaixo, mas você pode pegar todas as cefalosporinas, penicilinas, vão estar dentro do grupo B, beleza? Insuficiência renal, né, fazer o ajuste de dose, já insuficiência hepática também não é necessário, tá? Então, pacientes renais, a gente faz o ajuste. Certo, crianças? Gente, próxima aula nós vamos estar falando sobre a terceira geração, que aqui a gente entra já em bactérias mais hospitalares, já foi uma reserva terapêutica essas criancinhas aí, hoje não são mais, hoje são bastante prescritas até em ambulatório, mas a ceftriaxona já foi assim um fármaco, aquele
top master do mundo, sabe? Aquele que a gente, nossa, vai ter que usar ceftriaxona, agora não, né? Às vezes a gente tem que usar ceftriaxona para uma amigdalite, para uma bactéria mais resistente, infelizmente. Mas é uma classe ainda de antibióticos utilizados para algumas bactérias mais resistentes, tanto que a ceftazidima, ela pega pseudomonas, então terceira geração já começa a ter uma cobertura sobre infecções pseudomonas e também algumas outras infecções aí hospitalares, certo? Que na próxima aula a gente vai dar continuidade, certo, crianças? Tranquilo? Gente, bom dia para vocês, bom descanso. Até mais tarde, né? Quem for fazer hoje, nós temos... Ah, não é para a turma de vocês, não, a optativa hoje, né? Amanhã vai ser feriado mesmo, gente? Pessoal de casa, beijo, gente. Tchau para vocês. Até mais, professor. Amanhã é feriado mesmo? Valeu, professor. Obrigada. Então vamos para a praia amanhã, todo mundo. Prova tá chegando? Não sabia não, gente. Sério? Professor, Oi. pra prova assim, porque eu tava lendo, né, e eu, caraca, é muita coisa no livro. É melhor me basear pelos slides, tipo, olha o tópico do slide e aprofunda no livro? Como que o senhor recomenda? O que eu recomendo para a prova? Tipo, Então vamos lá. Primeira coisa para a prova, se apegar com Deus. Se você não tem ido à igreja, aí o João quase infartou agora. Ele falou, professor, eu tô falando sério, professor, eu tô com o coração na boca, você vem brincar em hora dessa. Brincadeira, João, só para descontrair um pouco. Você está muito nervoso. Vamos lá. Então, primeira coisa. Olha, no Hang, João, ele tem esses assuntos, acho, mais claros até do que no Goodman. O Goodman, ele traz algumas classes que eu não vou falar, né? A gente hoje tem mais de 15 classes de antibiótico. Eu vou falar das principais, as mais usadas. O slide, ele é um bom norte. Então, assim, o slide, com certeza, é uma ferramenta interessante para estudar. Porque eu acho que o slide, na verdade, ele é a bússola para você estar. Então, o que tem no slide, você sabe que você vai ter que estudar aquele conteúdo. Só que, assim, ele é um resumo, né? Eu não vou encher o slide, carregar ele de texto para vocês, porque aí eu vou ficar lendo, né, a intenção. Os slides são tópicos para mim poder ministrar aula para vocês. Mas, claro que ali tem muitas informações interessantes e que eu mesclo. Normalmente, algumas coisas eu tiro do Goodman, outras coisas eu tiro do Hangdale, tá? Algumas coisas eu tiro de artigos, eu tiro também alguns dados, às vezes, da Anvisa, então, algumas coisas importantes. Então, assim, eu acabo mesclando um pouco. Mas, assim, sobre literatura, né, eu normalmente, as duas bases que eu uso é o Hang e o Goodman, tá? Sobre o que será cobrado, é basicamente o que está ali, tá? Nada mais, assim, mecanismo de ação, indicação clínica, espectro de ação, aquela sequência que a gente está fazendo de todos, basicamente você vai ver que vai ser um repeteco. Alguns eu coloquei posologia, outros não. Tá? Então, aquele que eu coloquei eu posso cobrar, aquele que eu não coloquei eu não vou cobrar. Gente, a minha prova é muito clara. Talvez vocês já perceberam. Eu só coloco aquilo que eu falei. Quando eu sento para fazer a prova, eu sei tudo que eu falei em aula, eu lembro de tudo, até dos exemplos que eu dei em sala. Então, assim, para mim é muito tranquilo fazer uma prova, porque eu lembro tudo que eu falei para você. O exemplo que eu dei na última aula, eu sei que eu falei. Então, assim, por isso que sempre quando eu vou sentar para fazer a prova, eu faço uma reflexão do que eu consegui abordar em sala e qual profundidade eu consegui chegar. Então, é basicamente isso que eu faço na prova. Então, não tem... Agora, assim, sobre modelo de prova, nem vamos discutir isso é que a coordenação ainda está ajustando, isso vai ser feito, mas também, gente, se for presencial, oral, se for à distância, se for fazendo churrasco, do jeito que for, vai ser o que a gente estudou. Não vai ter nem a mais, nem a menos. Prova não é momento de prejudicar aluno. Prova é momento de uma avaliação do professor e do aluno. Os dois são avaliados no dia da prova. Porque se todo mundo tira 0, a gente estava fazendo churrasco dentro da sala, porque ninguém entendeu nada, né? Então, o professor também tem que se refletir se todo mundo foi mal na prova. E se todo mundo também tirou 10, tem alguma coisa errada. Então, prova é o momento de verificar como é que é o conhecimento, não tem perseguição nenhuma. Eu falei muito de antibiótico com vocês, não é porque o tema é difícil, não, é porque normalmente eu gosto de brincar. É porque o tema é importante, diferente de ser difícil. Antibiótico é um tema muito usado. E aí os meninos do 4º ano podem perguntar para eles assim, qual é, que é a parte de medicamento que o pessoal está cobrando muito para você? Eles vão falar antibióticos.
O Galeano mais o Pedro acabaram de me parar agora há pouco ali. Tá... Professor, pelo amor de Deus, não, ontem à noite. Professor, pelo amor de Deus, marca uma revisãozinha de antibiótico com a gente. O Marco paga 5 picanha, 15 caixas de Heineken, já passou.